Continuidade aí ao nosso conteúdo. Iremos ver agora na página 193, página 193. Iremos ver agora a fração como parte de todo. Na aula online aprendemos os tipos de conjunto. Vimos o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Quem são os naturais? São os números positivos. Vimos o conjunto dos números inteiros, são os positivos e negativos, números positivos e negativos. E estudamos hoje o novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que são positivo, números negativo, as frações, números decimais e as dízimas periódicas. Eu vou ter as dízimas periódicas simples e compostas. Então, novamente, números naturais, só os números positivos, exemplo, 0, 1, 2, 3. Lembrando que o 0 pertence a todo o conjunto, desde que eu não coloque um asterisco aqui sobre o conjunto, que é para excluir o elemento 0. Então, se eu tenho, por exemplo, n asterisco, isso quer dizer que do conjunto n eu irei tirar o elemento 0. Se não tem, ele pertence a todos os conjuntos. Então, aqui um exemplo de números naturais, 0, 1, 2, 3. Números inteiros, aqui já entram os números positivo e negativo, que eu já vou ter o menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Tanto infinito para a esquerda, como infinito para a direita. Novamente, se eu coloco o asterisco no conjunto, eu elimino o 0 do conjunto. Conjunto dos números racionais. A gente está estudando agora os números racionais. Professor, o que seriam os números racionais? Seriam os números positivos, incluindo o 0. Vou fazer aqui um exemplo. Números positivos. Números negativos. Menos 4, menos 5. Fração. Seria fração. 2/3, menos 1/2. Dízimas simples e composta. Poderia ter uma dízima 0,33 até o infinito. E posso ter uma dízima também 0,21, 21, 21. Infinito também. Então, nesse conjunto aqui, temos os números decimais. Por exemplo, 0,2 é um número decimal, que eu posso também representar em forma de fração. Então, novamente, os naturais são só os números positivos, 0, 1, 2 e 3. Conjunto dos números inteiros, positivo e negativo, com a presença do elemento 0. Temos menos 2, menos 3, menos 1, 1, 2 e 3. Conjunto dos números racionais, vai ser números positivo, negativo, fracionário, decimal e dízimas periódicas, tanto as dízimas simples e compostas. Iremos ver agora a fração como parte do todo. O que isso significa, professor? Vamos dizer que eu tenha uma fração do tipo 1/2. Tem uma fração do tipo 1/2. Ou uma fração do tipo 3/4. O que isso representa? A parte de cima é o numerador. A parte de baixo é o denominador. Então, parte de cima, numerador. Parte de baixo, denominador. O numerador indica quantas partes eu tenho do todo. E o denominador indica quantas partes esse todo foi dividido. Então, por exemplo, quando eu tenho a fração 1/2, isso quer dizer que eu tenho um objeto
esse objeto ou essa coisa foi dividida em duas partes, ó, a parte de baixo indica em quantas partes foi dividida. Então, foi dividida em duas partes. E o numerador indica quantas partes eu tenho desse todo. Então, se eu tenho 1, então você pinta 1 de 2, que é representado pela fração 1/2. Então, dessas duas partes que foi dividida, eu tenho uma. Aqui essa fração, eu tenho um objeto, ele foi dividido em 4 partes, 1, 2, 3, 4, então foi dividido em 4 partes, e dessas 4 partes eu tenho 3, então dessas 4 partes eu tenho 3. Isso quer dizer que essa fração 3/4, representada em forma de desenho, fica 3 de 4. Eu posso ter uma fração mista, que quer dizer que eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Se eu tenho, por exemplo, 2 inteiros e 1 quinto. Como seria a representação de 2 inteiros e 1 quinto? Eu teria aí, vamos dizer, como é que eu ia representar essa fração? 2 inteiros e 1 quinto. Como seria isso aqui? A parte inteira, então eu teria 2 inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E teria outra 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, então eu tenho 2 inteiros e 1 quinto. Então isso quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1 inteiro, 1, 2, 3, 4, 5. 2 inteiros, então aqui representei a parte inteira. E tenho da outra 1 quinto. Então isso aqui eu represento como 2 inteiros e 1 quinto. Então fração como parte de todo representa isso aí. Então vamos lá, continuando. Próximo tópico aí, a gente tem fração como quociente. Eu posso a qualquer momento pegar uma fração e transformar ela em um quociente, em uma divisão. Eu posso transformar uma fração em uma divisão. Na realidade, uma fração, ela representa uma divisão também. Então eu posso, quando eu quero representar uma fração na forma de divisão, eu faço da seguinte maneira. Então esse tópico aí está na página 194, fração como quociente. Então se eu tenho 2 quartos, tenho uma fração, numerador 2, denominador 4. Eu quero representar essa fração em forma de divisão. Como aqui ficaria isso aqui, professor? Ficaria 2 dividido por 4. Então, representando isso aqui na forma de fração, ficaria 2 dividido por 4. Aí a galerinha pode falar, professor, mas dá para dividir 2 por 4? 2 é menor do que 4. Dá sim. A gente acrescenta um zero, acrescenta um 0, no quociente. Então, dá para dividir tranquilo. Então, acrescenta 0, acrescenta 0, e procede a divisão. Vamos só terminar aqui. Então, ficaria agora 20 dividido por 4. Daria 5, que 5 vezes 4 dá 20. Para 20, nada. Então, a fração 2 quartos dividindo é a mesma coisa que 0,5, metade. Então, 2 quartos é igual a 0,5. Então, toda fração eu posso escrever ela como sendo uma divisão. Se eu tenho uma fração 1 sobre 3, quero escrever isso aqui em forma de divisão, é só colocar 1 dividido por 3. E assim sucessivamente. Então, representar uma fração através de uma divisão é só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Só isso. Continuando, variação dos números racionais. Então aqui ele quer agora que a gente divida um número que está em fração e transforme ele em um número decimal ou num número inteiro. Lembrando, pessoal, que todo número natural eu posso escrever ele em forma de fração. Ah, professor, como é que eu faço? Números naturais, por exemplo, o 0
o 1, o 2 e assim sucessivamente. Números inteiros é os negativos, o 0, o 1, o 2 e o 3. E assim sucessivamente. Professor, esses números dá para eu escrever em forma de fração? Sim, dá sim, ó. Se eu coloco o 1 no denominador do número, ele passa a ser uma fração. Ó. Se eu pego o número 0, coloco o 1 no denominador, tornou-se uma fração. Se eu pego o número 1, coloco o 1 no denominador, virou uma fração. Se eu pego o 2, coloco o 1, virou uma fração. E assim sucessivamente. Se eu pego o menos 3, coloco o 1, transformei ele em uma fração. Eu só não posso colocar no denominador jamais 0. Então, se eu colocar 0 aqui no denominador, não existe divisão por 0. Então, eu não posso ter 1 sobre 0. 1 dividido por 0. Isso aqui não existe. Mas qualquer número, a qualquer momento, eu posso transformá-lo em uma fração. Basta que sobre o denominador eu acrescente o número 1. Então, se eu tenho, exemplo, menos 10 dividido por 2, tem uma fração. Então, menos 10 dividido por 2, eu tenho uma fração. Quando eu dividir isso aqui, ó, menos 10 dividido por 2, que isso aqui pode ser uma divisão, dividido isso aqui vai dar menos 5. O resultado aqui, menos 5, pertence a que conjunto? Pertence aos números naturais? Não, porque os números naturais só são números positivos. Então, menos 5, ele vai pertencer aos números inteiros. Outro exemplo aí, 6 dividido por 5. 6 sobre 5, a fração 6 quintos. Eu quero dividir essa fração, eu quero transformar isso aqui num número decimal ou num número inteiro. Não sei, se dividir, como a de cima, deu um número inteiro, menos 10 dividido por 2 me deu uma resposta a um número inteiro. Agora eu quero saber 6 dividido por 5. Então vamos lá, 6 dividido por 5. Cabe aqui um 1. 1 vezes 5 é 5. Para 6, 1. 1 não divide, acrescento vírgula, 0. Ficou agora 10. Cabe um 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, 6 quintos, fazendo a divisão dessa fração aqui, me deu como resposta 1,2. Aí eu pergunto, 1,2 pertence aos naturais? Não. Pertence aos números inteiros? Não. Então ele vai pertencer a que conjunto? Conjunto dos números racionais. Então, 6 sobre 5 pertence ao conjunto dos números racionais. Outra divisãozinha aí, ó. Outra fração, 9 quartos. A fração 9 quartos, professor, vai pertencer aos números naturais, vai pertencer aos números inteiros, vai pertencer a que conjunto? Para a gente saber, a gente faz a divisão. Então vamos lá. 9 dividido por 4. Cabe um 2. 2 vezes 4 é 8. Para 9, 1. 1 não dá mais para dividir. Vírgula, 0. Ficou 10. Então cabe um 2 novamente. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. 2 acrescenta 0. 5. Que dá 20. Não sobra nada. Então 9 dividido por 4 deu 2,25. 2,25 é um número decimal. Ele não vai pertencer aos naturais, não vai pertencer aos inteiros, ele vai pertencer aos racionais. Ah, professor, mas aí nenhuma das frações pertenceu aos números naturais. Tem um aí que o senhor pode fazer para pertencer aos números naturais? Então vamos lá. Ó. 8 sobre 2. A fração 8 sobre 2. Se você dividir 8 por 2, vou apagar aqui. Dividindo 8 por 2, 8 dividido por 2, cabe um 4. 4 vezes 2 é 8, para 8, nada. Então, deu uma divisão exata. Então, 8 sobre 2 dá 4 inteiros. Então, o número 4 é um número positivo. Então, esse 4 aqui vai pertencer aos números naturais. Então, nós temos aí a representação do número em fração para saber a que fração vai pertencer a qual conjunto.
Então, para saber qual a que conjunto a fração vai pertencer, basta você fazer a divisão da fração. Se der um número inteiro, pertence aos naturais. E o 4 também, você pode dizer, o número 4 também, ele pertence aos números inteiros. E o 4 também pertence aos números racionais. Então, eu posso também classificar no geral. Então, eu posso fazer a classificação no geral. Como eu posso fazer aqui com, vamos colocar aqui, o menos 5. O menos 5, ele pertence aos inteiros. Ele não pertence aos naturais. Mas o menos 5 pertence a quem? Aos racionais. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais é o menor de todos. É o pequenininho, como eu falei para vocês, é a caixa de fósforo. Então aqui eu tenho os naturais. Os inteiros é a caixa de celular, que eu falei na aula online, a caixa de celular. Então, a caixa de fósforo cabe dentro do celular. Então, o conjunto dos números inteiros já é maior do que os naturais. E eu pego essa caixa de fósforo que está dentro da caixa de celular e coloco dentro de uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato seria a representação dos números racionais. Então, os naturais está dentro dos inteiros e os inteiros junto com os naturais está dentro dos racionais, está contido dentro dos racionais. Então, eu posso dizer que os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. Então, essa seria a representação. Então, vamos lá dando continuidade aí, ó. Eu posso também representar um número decimal em fração. Como seria a representação de um número decimal em fração? Então vamos lá. Apaguei aqui. Quero voltar agora. A gente aprendeu a transformar números fracionários em decimais. E agora, professor, se eu tenho um número decimal e quero transformar em uma fração, olha como é fácil. Vamos pegar aqui, por exemplo, 0,2. Vou pegar aqui 0,34, 1,36, menos 6,78, outro, menos 2,21 e menos 1,148. Como aqui não são dízimas, essa parte aqui é bem simples, é bem mais fácil. Na próxima aula, para não ficar tão extenso, eu vou mostrar para vocês como é que se transforma uma dízima periódica, tanto simples como composta, em fração. Mas essa aí vai ser uma videoaula específica só para dízimas periódicas. Então vamos lá agora começar com os números decimais simples para transformar em uma fração. Veja como é bem rapidinho, não tem complicação. Então vamos lá. Você vai analisar o seguinte: esse número aqui, sem essa vírgula, eu não tivesse essa vírgula aqui nesse número, que número seria? O 2. Então, aqui eu teria o 2. Então o 2 vai para o numerador. E o denominador, como é que eu vou fazer o denominador desse número? Como é que eu vou descobrir o denominador desse número? O denominador, como são números decimais, a partir de 10, ele vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de casas que esse número tiver após a vírgula. Então você vai contar quantas casas eu tenho após a vírgula. Uma casa, 10. Duas casas, 100. Três casas, 1000. E assim sucessivamente. Para cada casa eu acrescento um zero. 1 e um zero. Duas casas, 1, 2, 0. Três casas, 1, 3, 0. Então vamos lá. Quantas casas após a vírgula eu tenho aqui? Uma casa. Então, 1 e um zero. Então 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então eu tenho 2 sobre 10. Então como ficaria 0,34? O número sem a vírgula, o 3 e o 4. 3 e 4. Coloca 1, conta quantas casas eu tenho após a vírgula aqui, ó. 1, 2. Então, 1, 2.
Está feito aí. Então, 0,34 é a mesma coisa que 34 sobre 100. Continuando, 1,36, esse número sem a vírgula seria 136. Então, 136 sobre 1. Quantas casas eu tenho? 1, 2. 1, 2. Então, representando 1,36 em números decimais, fica 136 sobre 100. Continuando aqui, esse número aqui sem a vírgula, negativo, então repete o negativo, seria 678. Sobre quantas casas eu tenho? 1, 2, então 1, 2, 0. Então a representação, em forma de fração, ficaria daquela maneira. Esse aqui também, negativo, menos, sem a vírgula, seria 221, sobre duas casas, 2 zeros. Esse aqui, menos, está negativo, sem a vírgula, 1148, dividido. Quantas casas eu tenho após a vírgula agora? 3. Então, 3, 0. Então, está aí a representação desse número em fração. Eu posso também, a qualquer momento, fazer a simplificação de uma fração. O que é a simplificação de uma fração? Você reduzir ela para que ela se torne de uma maneira irredutível. Quando eu tenho 2 sobre 10, como é que eu faço para simplificar uma fração? É você dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo por o mesmo número. Então você procura um número que dá para dividir tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Então 2 sobre 10, simplificando essa fração aqui, ó, dá para dividir por 2 em cima e dá para dividir por 2 embaixo. Então, dividindo aqui, ó, 2 por 2 fica 1. E dividindo 10 por 2 fica 5. Isso quer dizer que a fração 1/5 é equivalente à fração 2/10. Então, a fração 1/5 é equivalente à fração 2/10. Ah, professor, mas aí se der só para dividir o de cima e não der para dividir o de baixo, posso fazer isso? Não. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tanto o numerador como o denominador. Então não adianta eu dividir só um por um número e outro por outro. Se eu tenho 2 e 15, não vá fazer isso aqui que já aconteceu, de dividir esse por 2 e dividir esse por 3. Aí aqui 2 dividido por 2 daria 1 e 15 dividido por 3 daria 5. Não faça isso, não pode. Tem que ser dividido os dois números, tanto o numerador como o denominador, pelo mesmo valor. Não pode dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Tem que ser os dois pelo mesmo número. Se eu vou dividir 2 por 2, então o 15 teria que ser dividido também por 2. Então não pode. Cuidado com esse detalhezinho aí. Então, isso aqui não existe. Não pode. Então, vamos lá. Continuando aí a nossa aula, comparação entre números racionais. Você vai comparar os números. O que é comparar? É dizer quem é maior, quem é menor e assim sucessivamente. Detalhe, o zero, ele é sempre maior, ele vai ser sempre maior que qualquer número negativo. Qualquer número, aqui, o zero é maior do que os números negativos. Então o zero é sempre maior do que qualquer número negativo. O número negativo, quanto mais distante do zero, quanto mais ele se distancia do zero, menor é o seu valor. Então, professor, o número está bem distante. Eu tenho aqui, ó, menos 1. Isso aqui é a revisão da aula passada, né? Aulas anteriores. Por exemplo, o menos 1, ele está mais próximo do zero. O menos 2 já está um pouquinho distante. A distância dele em relação a menos 1 já é maior, já está mais distante do que o zero. O menos 3, a distância dele já é maior ainda do zero. Então, quanto mais próximo do zero, maior é esse número. Se eu for fazer a comparação aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó, que menos 1 é maior que menos 2, que é maior que menos 3.
Então, quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, quando eu estou comparando números negativos. Eu até falei uma vez para o pessoal, né, para fazer módulo e tudo mais, dos números negativos. O que é módulo? É a distância do valor absoluto do número até o zero. Mas aí, como eu estou comparando, então, se o número é negativo, quanto maior ele for, o valor dele em comparação a outro negativo é menor. Então, se eu comparar, já fiz isso aqui em provas, coloquei assim, menos 1000 e 0. Teve muitos alunos que colocaram que o menos 1000 era maior que 0. E aqui está errado, isso aqui está errado. Então, todo número negativo é menor que 0. Então, aqui o correto seria menos 1000, abre, seria menor que 0. Então, essa é uma comparação. Outra também que eu tenho é qualquer número positivo vai ser maior que qualquer número negativo. Ah, professor, então quer dizer que qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Sim. Se você for comparar o 1 positivo com 20.000 negativo, o 1 vai ser maior do que menos 20.000. Não importa o valor dele. Tanto negativo já era. Então, o 1, por ser positivo, é maior do que qualquer número negativo. E, professor, como é que eu vou comparar um número negativo com um número negativo? Boa pergunta. Então, ó, o menos 8 e o menos 10. Quem é maior? Menos 8 e menos 10. Viu pela distância do zero? Quanto mais distante do zero ele estiver, menor será o seu valor. Então, o 10 ele já está mais distante do zero. E o 8 ele está mais perto do zero. Vamos para a realidade em dinheiro, né? Vamos comparar, fazer uma comparação em dinheiro. Ó. O menos 10 eu estou devendo mais. E o menos 8 eu estou devendo menos. Então, quando eu devo menos, é melhor para mim do que dever mais. Então, o menos é melhor eu estar devendo 8 do que eu estar devendo 10. Então, para eu pagar o menos 8 é mais fácil do que eu pagar 10. Então, o menos 8 é maior do que menos 10. Porque é bem mais fácil eu pagar 8 do que 10. Porque esse aqui está devendo mais. Então, menos 8 vai ser maior, vai ser mais fácil de eu pagar do que 10. Então, você leva essa comparação. Então, quanto mais fácil de você pagar uma dívida, maior ela é em relação a outro número. Eu tenho aqui, ó, menos 100 e menos 500. Então, ó, menos 100 e menos 500. Então, menos 100 é mais fácil para pagar. E 500 já vai dar um trabalho maior. Então, como menos 100 é mais fácil, então eu digo que menos 100 é maior do que menos 500. E só é comparar também. Quanto mais distante do zero o número estiver, menor ele se torna. Então, vamos lá. E, professor, e como é que eu faço para comparar um número decimal? É bem simples, galerinha. Ó. Como é que eu vou comparar um número decimal? Se eu tenho 0,123 e 1,48. Professor, só em comparar aqui já dá para a gente dizer, ó, a parte inteira desse número é 0 e a parte inteira desse aqui é 1. Então, só no início do número aqui já dá para a gente denotar que o número 1 é maior que 0. Independente do restante aqui, ó, independente do restante, nem precisa comparar. Já deu para saber que esse 1, que é inteiro, é maior do que 0. Então, 1,48 é maior do que 0,23. Professor, e se for igual? Por exemplo, 2,145
Aí, 2,1451. Quem vai ser maior? Você vai fazendo a comparação. Vamos lá. Parte inteira, deu igual. Continuando. 1 e 1, deu igual. 4 e 4, igual. 5 e 5, igual. Aqui não tem, lá tem. Quando não tem, você pode colocar um 0. Então aí você vai comparar o 0 e 1. Quem é maior agora? O 1. Então 1 é maior do que 0. Então esse número vai ser maior do que esse. Com negativo também é válido, ó, 3,024 e menos 4,013. Comparando esse número e esse. Parte inteira aqui, menos 3, parte inteira aqui, menos 4. Pela definição de números negativos, quanto menor ele for, maior ele é em relação ao outro número. Então, menos 3 é maior que menos 4. Então, já finaliza aí. Já termina. Então, esse número vai ser maior do que esse. Professor, e se eu tiver um número negativo e 0? Menos 4,86 e 0,1. Que foi que eu falei para você? O 0 é sempre maior do que qualquer número negativo. Então, o 0 é maior do que qualquer número negativo. Então, ó, comparando aqui logo de cara, ó, menos 4 e 0, então, o 0 vai ser maior que menos 4,86. Então, tá aí a comparação de números decimais, números fracionários. Agora a gente vai ver como é que eu vou comparar uma fração. Pessoal, como é que a gente compara uma fração? Como é que uma fração vai ser maior do que outra? Então, duas maneiras, né? Ó, comparação de fração está na página 198. Comparação entre números na forma fracionária. Então, detalhe, se eu estou comparando uma fração negativa com uma positiva, nem precisa fazer nada, né? Que qualquer número positivo já vai ser maior do que qualquer número negativo. Então, eu tenho lá a questãozinha do tipo menos 1 sobre 2 e 1/3. Pessoal, essa fração aqui está negativa, essa está positiva. Então, de imediato, qualquer número positivo ou qualquer fração positiva vai ser maior do que qualquer negativa. Então, essa daqui é bem simples. Eu tenho um 0 e uma fração negativa, 4/5. Também, essa daqui é bem fácil. Como é que eu vou comparar? Quem é maior aqui? Simples, ó. O 0 é maior do que qualquer número negativo, então 0 vai ser maior. Professor, e agora, se eu tenho duas frações negativas? Eu tenho menos 8 sobre 10. Eu quero comparar com menos 11 sobre 10. E agora, quem é que vai ser maior? Primeiro passo, ó. Você pode transformar isso num número decimal ou comparar só os denominadores. Se os denominadores da fração forem iguais, é bem simples, ó. Vou colocar aqui positivo. 8, 10 e 11 sobre 8. Desculpa, 11 sobre 10. Para comparar essas duas frações aqui, elas sendo positivas e os denominadores sendo iguais, é fácil, é bem simples. Você vai olhar só para o numerador. Então esquece o denominador. Se esse denominador é igual a esse, então você nem olha para ele, ó. Tanto faz. Você pode nem visualizar, esquecer o olho. Como está igual, então esquece. Então você vai olhar agora para a parte de cima, o numerador. 8 e 11. Quem é maior? É 8 ou é 11? Então o 8 é menor que 11. Ou seja, o 11 é maior que 8. Então, comparação bem simples. Aqui,
O que é que eu posso fazer também? Professor, eu tenho uma dificuldade danada, professor, quando é número negativo para comparar. Eu me perdo todinho. Não tem um métodozinho aí fácil não. Tem, galerinha, ó. Faz o seguinte. Esquece por enquanto, que esse número aqui faz de conta que ele não fosse negativo. Só por enquanto. Então você ia comparar. Eita, o professor falou que os denominadores são iguais. Então, se são iguais, eu nem vou olhar. Correto? Agora, eu vou esquecer um pouquinho que esses números são negativos. E vou fazer a comparação. Olha, 8 e 11. 8 e 11, o 8 é menor do que 11. Então, ficaria dessa forma. Só que, lembrando, eles são negativos. Então, se eles são negativos, você tem que trocar o sinal. Você muda o sinal. Então, ao invés de ficar dessa forma, você apaga e coloca esse. Troca o sinal. Então, se você for comparar sempre números negativos, você pode fazer essa deixazinha. Você compara como se fosse números positivos, mas como aí os dois estão negativos, você troca o sinal, porque é o contrário. É a operação contrária da soma. A operação contrária da soma é a subtração. E a operação contrária da subtração é a soma. Outro exemplo aí, professor, para ver se eu entendi mesmo. Então vamos lá. Eu tenho menos 4 quintos e menos 3 quintos. Então vamos lá ver se eu entendi. O professor mandou olhar se os denominadores são iguais. Então eu esqueço por um momento. E tem essa negativa e essa negativa. Então eu vou guardar um pouquinho o sinal. E vou verificar 4 e 3 agora. Quem é maior? É o 4 ou o 3? Eita, o 4 é maior do que o 3. Mas o professor falou que quando os dois são negativos, eu tenho que trocar o sinal. É o contrário. Então, apaga esse. E agora, o certo é menos 3 quintos é maior do que menos 4 quintos. Então você pode usar essa dica aí. E frações com denominadores diferentes, professor? Como é que faz? Para a gente comparar. Simples, ó. Eu tenho uma fração aqui, deixa eu pegar uma aqui do livro de vocês aqui. Deixa eu ver aqui uma fração, que denominadores diferentes. Pronto. Eu quero comparar 1/2 e 3 quintos. Eu quero comparar. Quem é maior? É 1/2 ou 3 quintos? E agora os denominadores não são iguais, então eu não posso ir lá para o número de cima como o professor tinha explicado, ó, porque o 2 é diferente de 5. Então qual é o procedimento? Você vai deixar essas duas frações com o denominador igual. Então como é que eu vou deixar essas duas frações com o denominador igual, professor? Tirando o MMC, ó, entre 2 e 5. Dividindo aqui por 2, o 5 não divide, aqui dá 1. E dividindo aqui por 5 dá 1 e 1. 2 vezes 5 dá 10. Opa, então eu coloco 10 aqui e coloco 10 aqui. O tracinho, né, ó. Que esse tracinho aqui vai receber o sinal. Aí agora eu vou terminar. Como é que eu vou fazer agora? Você pega esse denominador agora que ficou igual para as duas frações. Aí divide o embaixo, divide esse valor pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Vamos lá devagarinho. Então você vai pegar o 10, dividir pelo 2. O resultado multiplica pelo 1. Então vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Aí vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Divide embaixo, resultado multiplica em cima. Então vamos lá. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Ah, agora ficou bem mais fácil, professor. Por quê? Porque o denominador agora é 10 e o denominador é 10. Então eu nem olho. Aí agora eu vou olhar o numerador. 5 e 6, quem é maior? O 6. Então 6 é maior do que 5. Então essa fração aqui, 3 quintos, que é equivalente a 6 décimos, é maior do que 1 sobre 2. Então na realidade, a fração 1/2 é menor do que 3 quintos.
Tá aí a resposta quando as frações tiverem denominadores diferentes. Comparando números decimais, já foi explicado para vocês, é só ir comparando as partes, começa pela parte inteira do número e vai até o final do número. Se for igual, até finalizar, até você chegar no final. E vamos lá agora para módulo de um número racional. A definição de módulo, né? O módulo é a distância de um ponto até a origem, também conhecida como valor absoluto. Então, o que é o módulo? É a distância de um ponto até a origem, também conhecida como valor absoluto. Então, quando eu tiro o módulo de um número ou o valor absoluto, nada mais é do que eu estar medindo a distância dele até o zero. O legal é que distância, a gente já viu esse módulo em números inteiros, que distância é sempre medida com valores positivos. Então, sempre distância vai ser valor positivo. Então, independente do número ser positivo ou negativo, o módulo dele, que é a distância até a origem, vai ser sempre positivo. Então, se eu tenho o módulo de menos 0,21, vai ficar igual a mais 0,21. O módulo de menos 1/5 vai ser igual a 1/5. O módulo de 3 sextos, 3 sobre 6, positivo, então resposta positiva. O módulo de menos 0,333, uma dízima aqui, vai ser igual a 0,33333. Então, novamente, se o número é negativo, módulo positivo. Negativo, positivo. E se for positivo? Positivo também. E negativo, positivo. Então, o módulo, que é a distância, a resposta é sempre positiva. Então, não interessa. Foi negativo, resposta positiva. Foi positivo, resposta positiva. Então, o módulo, a resposta é sempre positiva. E agora a gente vai ver o oposto. O oposto de um número. O oposto, aí sim, é o contrário. O oposto é o contrário. Se é positivo, o oposto se torna negativo. Se for negativo, o oposto se torna positivo. Professor, só falando aí eu não entendo não, professor. Eu quero é com números. Como é com números? Eu quero na prática. Então vamos lá. Eu tenho o oposto de menos 0,15. Quem seria o oposto de menos 0,15? Mais 0,15. Mais 0,15. Quem seria o oposto de 1/5? O oposto de 1/5 seria quem? Menos 1/5. Ah, professor, e uma dízima? O oposto de menos 0,1111. Quem seria o oposto desse? O oposto de menos 0,1 seria mais 0,111. E assim sucessivamente. Lembrar, cuidado com isso aqui. Módulo, duas barrinhas, a simbologia de módulo, essas duas barrinhas, a resposta é sempre positiva. O oposto, aí troca o sinal. Se for negativo, o oposto fica positivo. Se for positivo, o oposto fica negativo. Então há a troca do sinal. A mesma coisa, oposto e simétrico. Cuidado com a pergunta. Oposto e simétrico são a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, se eu pergunto lá, qual o simétrico de menos 4? Qual o simétrico de menos 4? Simétrico, professor, é sinônimo de oposto, correto? Então, simétrico de menos 4 fica mais 4, correto? Então, tá aí, a gente viu também o oposto ou simétrico. E o inverso para finalizar. O que é o inverso de um número, professor?
O inverso, como é que eu calculo o inverso dos números racionais? Como é que eu vou fazer o inverso? Simples, ó. Vamos lá. O inverso, você tem que inverter o número. O que está em cima desce e o que está embaixo sobe. O inverso, você vai trocar a posição do numerador e do denominador. Ah, mas aí uma pegadinha lá numa prova tinha um inverso de 2. O professor perguntou o inverso de 2. Aí eu me perdi e não sabia como era que era o inverso de... Ah, professor, o senhor pediu, não foi o oposto não, nem o módulo de 2, não se confundiu não. O senhor está pedindo é o inverso mesmo. É sim o inverso do número 2. Como é que eu calculo o inverso do 2? Simples, galerinha, ó. O 2, você pode escrever ele na forma de fração. Como é que eu transformo um número numa fração? É só colocar o denominador 1. Pronto. Feito isso, ficou fácil agora. Você transformou o número 2 em uma fração, onde o 2 é numerador e o 1 é denominador. Agora é só fazer o inverso. O que é o inverso? Trocar a posição. Então aqui trocando a posição, ó, o 1 sobe, o 2 desce. Tá aí, então o inverso do número 2, o inverso do número 2 é quanto? 1 sobre 2. Ah, agora eu entendi, professor. Então agora qualquer número aí que o senhor perguntar, eu vou saber o inverso. Então vamos lá. O inverso de menos 8. O inverso, não o oposto. Porque tem gente que confunde inverso e oposto e faz um zuzuê aí total. Então eu estou pedindo o inverso. Ah, mas aqui o inverso, professor, tem que ter o denominador. Isso mesmo, então. Coloca 1. Pronto, colocou 1. Agora dá para você determinar o inverso. Ó. O 1 sobe e o 8 desce. E o negativo? Continua, porque eu estou pedindo é o inverso e não o oposto. Então o inverso não mexe nada com o sinal. Então só mexe com a posição do número. Então fica menos 1 sobre 8. Então o inverso de menos 8, menos 1 sobre 8. Ah, então